Boa noite, amados amigos. Vamos mais uma vez nos reunir para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento e nos conectemos a uma região de muita paz. Mestre Jesus, agradecemos a Ti pelo dom da vida, pela oportunidade de mais essa encarnação. Agradecemos por tudo quanto temos. Agradecemos, Mestre Jesus, por termos condições de ter acesso a essa doutrina bendita que nos enche o coração de esperança e nos dá força para vencermos as provas que se apresentam a nós. Mestre querido, viemos a Ti agora neste momento para lhe rogar forças e coragem para que levemos a cabo, para que levemos as nossas provas até o fim, para que nos fortaleçamos para seguir em frente na nossa caminhada e que em momento algum as forças difíceis do desânimo se apoderem de nós. Que a nossa razão, estimulada pelo conhecimento da verdade, se mantenha ativa e estimulante, para que assim a nossa vontade cresça cada vez mais e possamos edificar o reino dos céus em nós mesmos. Mestre querido Jesus, sê conosco, Pai, para que consigamos não só conhecer, mas vivenciar e sentir as verdades que a espiritualidade maior traz para cada um de nós. Que possamos colocar em prática os ensinamentos do Espírito de verdade e que possamos, Mestre Jesus, nesse momento de transição que o nosso planeta vivencia, sermos exemplos de luta, de fé e de esperança e sejamos pontos de luz a levar consolo a todos os corações que nos cercam. Que assim seja. Assim seja. Nós continuamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Estamos agora na parte da instrução dos Espíritos, no qual nós temos as mensagens do advento do Espírito de Verdade. No item 6, o Espírito de Verdade coloca assim para a gente: Obreiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. O que mais nos impede de caminhar e evoluir, o que mais nos impede de sermos felizes, é seguramente o sentimento de medo e culpa. São esses sentimentos que tornam quase impossível a gente desenvolver pensamentos renovadores
e que torna muito difícil nós construirmos a paz. Todas as vezes que estamos na vibração de medo e de culpa, nós geramos em nós mesmos muita insegurança e automaticamente começam a se estruturar em nós situações de inferioridade e de capacidade. Nós começamos a nos sentir como se fôssemos incompetentes frente aos desafios da vida, e o nosso potencial de luta e a nossa vontade se enfraquecem muito. Não é raro nesse cenário a gente entrar numa condição de desânimo. O sentimento de medo e culpa nos leva a essa insegurança. A insegurança nos enfraquece a vontade. E a vontade debilitada, nós ficamos repletos de tormentos, conflitos, desânimos e tristezas. Jesus veio dissipar tudo isso por meio da verdade. O Espírito de verdade veio nos apresentar o caminho para que nós consigamos pacificar as nossas dores e consigamos apacentar os nossos corações. Jesus veio nos apresentar o Deus bom, misericordioso, infinitamente justo e amoroso. Ele veio quebrar todas essas neuroses teológicas que nós construímos ao longo dos séculos sobre a ira de Deus. Isso não existe. Deus é amor incondicional. E esse é um primeiro entendimento que nós precisamos ter para vencer esse sentimento de medo e de culpa que tanto nos aprisiona e tanto dificulta a nossa caminhada para sermos felizes. O primeiro entendimento que nós precisamos trabalhar e vencer é a teoria da sorte absoluta. Ao longo dos milênios foi sendo manipulado em nós, e isso está até hoje na memória do nosso espírito, isso está até hoje vivo em nós, foi sendo construído que eu só alcançaria o amor de Deus, o céu, a felicidade se eu fosse perfeito. Era-me dado uma única chance só, e isso em algumas teorias religiosas permanece ainda. Eu te dou uma única chance. E se nessa única chance que eu te der você não for perfeito, você vai amargar para sempre no sofrimento que foi definido como inferno. Isso traz uma insegurança, um sofrimento muito grande. A partir da premissa de que eu só tenho uma chance para ser perfeito e se eu errar eu vou para o inferno, nós começamos a vivenciar uma realidade de muito medo. Nós começamos a vivenciar uma realidade de muita insegurança. E isso potencializa demais o nosso orgulho, porque nós passamos a ter dificuldade de reconhecer os nossos erros. Porque se eu erro, eu vou para o inferno. Então a gente começa a estruturar uma série de mecanismos de defesa e de realidades ilusórias e paralelas para justificar os nossos equívocos. E isso é totalmente contrário à verdade, porque a verdade da lei é a lei de esforço, de justiça, de amor e de caridade, é a lei de progresso, é a lei de evolução. Nós estamos aqui para evoluirmos, nós não temos uma chance, nós temos inúmeras encarnações para crescermos e evolui justamente aquele que tem humildade para reconhecer que errou. É justamente na percepção e no reconhecimento do erro que nós seremos felizes. Não há problema nenhum em errarmos, erro é caminho. A lei é de evolução. O problema está quando nós decidirmos estacionarmos no erro. Mas perceber o erro
é o que nos leva para o plano de regeneração. Aceitar e buscar reparar o mal que fizemos, esta é a lei. Este é o grande convite do Espírito de verdade a nós, filhos. Perceba naquilo que tu errou e siga dali para frente. Não há beleza em ficarmos estacionados no passado, presos no ressentimento, estacionados nesse movimento infinito de culpa, de cobrança e recobrança. Isso nos faz ficar parados e não promove nenhum bem. Os erros que já cometemos, as ciladas da ilusão que já caímos, elas devem ser para nós um compêndio de instruções para que façamos diferente daqui para frente. Como Jesus nos apresenta no cenário da mulher adúltera. Alguém te condenou? Nem eu te condenarei. Olha a beleza disso. Eu não estou aqui para te julgar e te condenar. Está tudo bem. Apenas vá e não faças mais. Aprendeu? Segue em frente. Vá e faça o bem que pode ser feito. Nós precisamos seguir em frente e não mais repetir o erro. Nós precisamos abandonar as prisões dos remorsos infindáveis do passado. Isso de nada adianta. Nós precisamos continuar seguindo em frente, vivenciar esse medo da teoria da sorte absoluta é estacionar quase que em definitivo na conquista da felicidade. Nós precisamos diluir de uma vez por todas isso da nossa memória espiritual. Isso não existe. Nós somos espíritos imortais, infinitos, e estamos na lei de evolução e precisamos ser felizes agora. Erramos? Vamos seguir em frente e vamos reparar. Vamos abandonar essa postura de estacionamento, esse círculo vicioso do remorso, do ressentimento e da culpa, que enfraquece a vontade, que gera insegurança e que nos leva a esses quadros de aflição e tristeza. Isso não é verdade. A verdade é a lei de progresso, é a lei de evolução infinita. Um segundo apontamento que o Espírito de verdade traz para nós, que é essa oportunidade de nos libertarmos para sermos felizes. E é uma questão que nos traz muita insegurança, é o materialismo. Quando eu dou mais importância, quando eu valorizo mais a aprovação dos homens do que a aprovação da minha própria consciência e do que a aprovação de Deus, eu entro num cenário de vivência de muitos medos, de muitos receios. Será que o outro vai gostar de mim? Será que o outro vai aprovar? Eu me acorrento na sujeição da aprovação e do julgamento do outro. E esse medo constante do que o outro vai achar, essa dependência do mundo, do materialismo, desse orgulho, desse padrão de competição, dessa vivência constante do ser mais, ser melhor, ser superior. Quando eu me subjugo a essas condições, o medo me invade por inteiro. E ao estar sob o jugo do medo, eu começo a fazer escolhas equivocadas. E quando eu faço escolhas equivocadas, depois eu me sinto culpado. E aí, de novo, nós entramos nesse círculo vicioso. O que o outro vai achar de mim, com medo desse cenário, eu acabo fugindo e fazendo uma escolha errada, porque a fuga é uma escolha. O medo de enfrentar as consequências é uma escolha.
E a gente costuma fazer essa escolha entendendo que o não tomar partido é um movimento de paz. Isso é mentira. O não tomar partido é uma fuga. O não tomar partido que eu digo é o não vivenciar as leis de Deus, vivenciar as leis divinas. Então, para não me desentender com o outro, eu vou ser passivo. Nós adotamos muito essa postura com medo do que o mundo, os outros vão achar de nós. E é nesse ciclo do materialismo também que nós estamos. Tenho medo, não faço nada, não fiz nada, colho depois as consequências da minha passividade e da minha falta de prática no bem, me sinto culpado. Ao vivenciar esse medo que leva à culpa, me sinto inseguro, me sinto incompetente perante aos desafios da jornada, enfraqueço a minha vontade e vem de novo esses quadros de desânimo. Esse é um outro círculo vicioso que nós precisamos vencer e é isso que o Espírito de verdade vem trazer para nós. O que é que realmente importa? Nós realmente queremos ser felizes? Se nós realmente queremos ser felizes, nós precisamos entender que nós não somos esse corpo de carne, nós somos um espírito imortal. E eis que além túmulo, os irmãos vêm até nós cantar esse hino de esperança de que a vida não é essa passagem do berço ao túmulo. A vida é esse movimento infinito da experiência do Espírito. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui para sermos felizes e crescermos junto à lei divina. Por que é que nós estamos dando tanta importância ao que é perecível? Até quando nós vamos continuar presos ao materialismo, ao apego daquilo que não é eterno? É chegado o momento de nós tirarmos os tampões dos olhos, tirarmos os tampões dos ouvidos, para que assim a gente consiga perceber, enxergar, vivenciar e converter-se ao que nos deixará plenamente em paz e felizes. Precisamos de uma vez por todas vencermos esses sentimentos doentios do medo e da culpa. Precisamos seguir em frente. O Espírito de verdade veio nos trazer esse grande hino de esperança. Ninguém está sozinho. Perante as provas mais acerbas, isso precisa reverberar no mais íntimo das nossas fibras. Nós não estamos sozinhos. A morte não existe. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos encorajar. Precisamos seguir em frente, precisamos lutar. Deus e Jesus vela incessantemente por nós. Precisamos seguir em frente. Precisamos seguir aos conselhos sábios que o Espírito de verdade deixa para nós. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todos nós estamos destinados ao amor e à paz incondicionais. Sigamos em frente, meus irmãos. Todos nós nascemos para sermos felizes. Enquanto estávamos no plano espiritual, pedimos, rogamos, oramos que nos fosse dado a oportunidade de reencarnarmos. Porque a reencarnação é uma bênção.
aonde nós podemos nos depararmos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos do ontem e, ao mesmo tempo, termos a oportunidade de, passando pelo sofrimento, nós conseguirmos, então, auxiliar àqueles que caminham conosco. Porque, quer sim, quer não, reencontraremos aqueles aos quais prejudicamos um dia e que assumirão a dor para nessa jornada, nessa próxima jornada. Porque se nós não passarmos pela dor, pelo sofrimento, como é que nós vamos servir, orientar aquele companheiro, aquele familiar que estará passando também por coisas semelhantes? Então, por exemplo, nós, num atendimento fraterno, como é que nós iremos falar de resignação? E muitas vezes, dentro de nós mesmos, a inquietude está. Como é que nós vamos falar, tentar consolar um coração em desespero, se muitas vezes dentro de nós não temos a consolação? Como é que nós conseguiremos acender a luz do entendimento para uma pessoa se nós carecemos de compreensão? E muitas vezes falamos da justiça, da tolerância e estamos por dentro esmagados pela impiedade alheia. Então, como é que nós poderemos balsamizar um coração aflito e muitas vezes temos dentro de nós mesmos a dor, buscando para nós mesmos o bálsamo que nos auxiliará? Mas, se nós formos esperar resolvermos os nossos problemas, nós não conseguiremos realizar o programa da nossa reencarnação, o qual pedimos também que, apesar das dores que trazemos em nós, buscaríamos auxiliar ao nosso próximo. Isso, nós realmente vamos olhar o nosso dia a dia, a nossa luta vulgar. E se nós temos a indiferença, se cultivamos a indiferença pelas dores alheias, nós vamos colher a indiferença do nosso próximo. Se nós nos afastamos, nos isolamos do convívio com as outras pessoas, nós também passaremos a viver a solidão. Se nós usamos de muita severidade para o comportamento muitas vezes equivocado do nosso próximo, nós também encontraremos a antipatia, a desconfiança e mais ainda, porque nos comprometemos antes de retornarmos. Mas tem pessoas que, a pretexto de dizerem, olha, eu sou muito imperfeita, então como é que eu vou falar de Jesus? Eu me calo. Mas eu sei que eu sou imperfeita, mas eu sei também que Jesus me auxiliará desde que eu queira servir na sua seara. Nós não podemos justificar a nossa imperfeição espalhando ao nosso lado a inutilidade. Não, eu não posso servir porque eu sou um inútil, eu sou um imperfeito. E aí, obviamente, nós construímos para nós mesmos
uma encarnação novamente feita de ilusões e, ao retornarmos, nós percebemos que os caminhos foram muito difíceis. Porque vejam só, as pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. As atitudes de compreensão e gentileza estabelecem a solidariedade e respeito junto de nós. O otimismo e a esperança nos dão inúmeras oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não esperemos a chegada do final da jornada para iniciarmos a nossa parte de servir. Nós nunca poderemos alegar que nós somos incompetentes para o trabalho do Senhor. Jesus nos convida a cada instante nos mínimos detalhes da nossa jornada. Vem comigo, trabalhe, sirva, ame. Eis que eu estou contigo. Já lhe disse isso há 2000 anos atrás. Basta que teu coração busque enobrecer-se de amor. Então, tudo mais te será dado, porque contigo estarei. Amado Senhor, agradecemos pelas bênçãos de termos o Teu Evangelho em nossas mãos. Agradecemos, Senhor, porque nos prometestes um dia que teríamos o Consolador. E eis que ao abrirem-se as tampas das lápides, desvendou-se o mundo inteiro à nossa volta. Agradecemos a Kardec, que não mediu esforços para trazer o teu Evangelho redivivo na fala doce e sublime dos Espíritos iluminados. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de agora na Terra estarmos, porque sabemos que este é um convite que nos fizestes ao reencarnarmos, de estarmos a teu serviço, levando a consolação, levando a paz, levando a esperança aos corações que ainda não descobriram o teu caminho de amor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.